Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom, irmãos e irmãs, novamente estamos aqui. Queremos iniciar da melhor maneira possível, pedindo ao Espírito Santo que venha guiar os nossos pensamentos, palavras e ações, fazer em nós e através de nós tudo quanto deve ser feito para bem entendermos a mensagem de Deus para nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Continuando o nosso mergulho na fé da Igreja, hoje nós queremos continuar nosso estudo com o segundo capítulo dessa primeira parte, dessa primeira sessão. E vem falar exatamente de Deus que vem ao encontro do homem. O homem, meus irmãos, ele é capaz de conhecer Deus verdadeiramente através das obras de Deus, através da criação de Deus, através da natureza, através do homem. Mas há um nível de conhecimento que o homem ele não é capaz de alcançar por as suas próprias forças, que é a revelação de Deus. Deus, ele quis livremente se revelar e se doar ao homem. E ele fez isso exatamente através de Cristo Jesus. E mais perfeitamente, Deus quis se revelar enviando o seu Filho Jesus e enviando também o Espírito Santo. Então, nesse primeiro artigo do capítulo 2, vem falar exatamente da revelação de Deus. E nesse primeiro subtítulo, nos diz o seguinte, que Deus revela o seu plano benevolente. E a Igreja nos ensina, através da Constituição Dogmática de Inverno, no número 2, nos diz o seguinte: aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério da sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito homem, no Espírito Santo, tenham acesso ao Pai e se tornem participantes da natureza divina. Por que Deus quis realmente se revelar? Para comunicar a sua vida divina para todos nós e nos adotar como filhos em Cristo Jesus. E Deus quis fazer isso, meus irmãos, para nos capacitar a responder-lhe, a conhecê-lo, a amá-lo, muito mais do que nós seríamos capazes de fazer com as nossas próprias forças. Mas Deus vai fazendo isso ao longo da história da salvação, por etapas. Deus não se revela logo de uma vez. À medida em que nós somos capazes de entender, Deus vai se comunicando através de palavras, através de obras. Ele vai se dando a conhecer até levar a humanidade à plenitude, onde envia o seu Filho Jesus, fazendo assim essa plenitude da sua revelação. Então, nesse segundo subtítulo, que fala das etapas da salvação, nós vamos ver como Deus foi se revelando paulatinamente, logo na criação desde a origem, depois na aliança que ele fez com Noé, depois na eleição de Abraão e na formação do seu povo Israel. Num primeiro momento, desde a origem, Deus ele se revela na criação. Todas as coisas criadas dão este testemunho da presença de Deus. E não só isso, Deus quis aprofundar mais ainda essa sua revelação e se revelou aos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E mesmo depois que eles vieram a cair,
Deus não os abandonou, ali já prometeu a salvação, não somente para eles, mas a todas as pessoas que perseverarem fazendo bem, fazendo a sua vontade. Após a queda dos nossos primeiros pais, a humanidade foi crescendo e crescendo também o pecado, ao ponto de que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Por isso que mandou o dilúvio para exatamente purificar a terra do pecado. Mas Deus também resolveu salvar uma família, a família de Noé. E após o dilúvio, Deus fez essa aliança com Noé. Inclusive, a Bíblia nos mostra que o arco-íris é o sinal desta aliança que Deus fez com Noé, prometendo de não mais acabar o mundo daquela forma. E essa aliança com Noé também revela aqui o princípio da economia da salvação que Deus quer fazer com todas as nações. Todas as nações em Noé podem fazer essa aliança com Deus. Mesmo ainda hoje, nós que já participamos da nova e eterna aliança com Deus, aquelas nações que ainda não conhecem a revelação plena de Deus em Cristo Jesus, vivem segundo essa aliança de Noé. Após o dilúvio e a aliança com Noé, a humanidade continuou crescendo, mas também ainda ferida pelo pecado. Por isso a humanidade quis também subir aos céus com as suas próprias forças. Então Deus resolve confundir a linguagem da humanidade, porque, segundo a Bíblia, todos falavam a mesma língua. Depois dessa confusão que aconteceu na Torre de Babel, Babel significa exatamente isso, confusão, a humanidade foi dispersa. E Deus quis congregar novamente a humanidade, elegendo Abrão, tirando Abrão da sua parentela, da sua terra, e enviando para que assim ele pudesse se tornar Abraão, o pai de uma multidão de nações. E a partir de Abraão, Deus quer abençoar todas as nações. E o povo descendente de Abraão é o depositário das promessas que Deus fez aos patriarcas, a partir de Isaac e de Jacó. Todos os patriarcas receberam, a partir também de Abraão, essa promessa de Deus. E assim o povo originado de Abraão veio crescendo até se tornar futuramente a igreja da qual nós participamos também. Depois dos patriarcas, Deus quis formar um povo. Deus tirou Israel do Egito, levou Israel para o deserto, e no deserto se revela plenamente a Israel e faz aliança com esse povo. E Deus dá a lei, Deus dá o decálogo, os 10 mandamentos, para que o povo, obedecendo esses mandamentos, pudesse reconhecer a Deus como Deus vivo e único verdadeiro que eles deveriam obedecer. Mas nem sempre o povo foi fiel ao longo da sua caminhada ao Senhor. Por isso que Deus também mandava os profetas, para que os profetas pudessem lembrar ao povo a sua fidelidade a Deus, a fidelidade de Deus, para que o povo também pudesse responder a essa fidelidade ao Senhor. E também os profetas tiveram a missão de já anunciar uma eterna e nova aliança para com o povo. E não só com o povo de Israel, mas essa aliança que iria abranger todas as nações, todos os povos, todos os homens no mundo. Nesse terceiro subtítulo, o Catecismo diz que Cristo Jesus é o mediador e a plenitude de toda a revelação, e nos diz de uma maneira tão bonita, de uma maneira
tão sublime. Muitas vezes e de modos diversos, falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Isso está em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Cristo é o Filho de Deus feito homem. É a palavra única, perfeita, insuperável do Pai. Nele, o Pai disse tudo, e não haverá outra palavra senão esta. Realmente, depois de Cristo, nenhuma outra revelação virá. Tudo que Deus quis nos dizer, nos disse em Cristo. Mas apesar de tudo isso, ainda a nossa compreensão precisa crescer. Nossa fé deve nos ajudar a mergulhar mais ainda nessa revelação, que é insondável, que é infinita, do próprio Cristo. Então a nossa missão hoje também, como cristãos, pela nossa fé, é investigar mais ainda, é mergulhar mais ainda nessa grande revelação que Deus fez dele mesmo em Cristo Jesus. Cristo, que é o rosto humano de Deus e o rosto divino do homem. Deus nos disse tudo nele. Por isso que também nós estamos nesse nosso trabalho aqui do catecismo, para que a gente mergulhe cada vez mais e assim a gente possa conhecer mais ainda Jesus. Conhecendo, nós possamos amá-lo e amá-lo possamos servi-lo melhor. Então nós vimos, com a graça de Deus, hoje, iniciamos o segundo capítulo, onde Deus se revela ao homem, Deus vem ao encontro do homem, e vimos já o primeiro artigo desse segundo capítulo, que nos fala a revelação de Deus. No próximo vídeo, nós iremos abordar exatamente o segundo artigo, que nos fala a transmissão da revelação divina. E desde agora a gente quer pedir que você possa se inscrever no nosso canal, que você também possa acionar o sininho e também dar o seu like para nos ajudar a evangelizar. Seja um evangelizador conosco, transmitindo e difundindo essa mensagem do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e assim nós possamos estar novamente aqui juntos na próxima semana. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.